Eu quero te convidar nesse momento a abrir o texto bíblico de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 17. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de falar sobre um quadro dos últimos dias. Eu gostaria de falar sobre 3 situações que fazem parte deste quadro que o Senhor tem desenhado para esse tempo. Quando ele escreveu à igreja de Tessalônica, ele o fez porque havia uma série de questionamentos acerca dos últimos tempos. Algumas pessoas já estavam dizendo, o dia do Senhor já chegou, o Senhor já veio, enfim. E havia muita dúvida com relação àqueles que, por exemplo, morriam em Cristo, mas não tinham conseguido esperar a vinda do Senhor. Então alguns achavam que esses que haviam morrido estavam perdidos. E Paulo acaba escrevendo para tranquilizar o coração destes irmãos e para trazer uma direção clara acerca de qual seria o quadro destes últimos tempos. Eu queria muito que você prestasse atenção, não se preocupasse com nada, olhasse para mim o tempo todo, porque Deus está falando à igreja nesse tempo de uma forma muito especial. Não se distraia por nada, preste atenção, porque eu creio que Deus vai trazer direção para a sua vida, direção para a sua família, direção para a sua casa. Não se preocupe com quem está chegando, nem com quem está saindo, porque Deus está falando nessa hora. Te pediria também para você aguentar firme aí, não sair para buscar água, não sair para ir no banheiro, a não ser que seja uma questão urgente, ninguém é obrigado a ficar, mas eu te pediria para você ficar nesse momento atento ao que Deus está falando nessa hora, em nome de Jesus. Há um quadro dos últimos tempos, e o apóstolo Paulo, ele fala da nossa reunião com o Senhor. Quando ele fala da reunião com o Senhor, ele está se referindo
a experiência do arrebatamento, que ele explicitou de uma forma mais clara no capítulo 4 do livro anterior, ou da carta anterior, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós lemos a 2 Tessalonicenses, mas é na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, que ele vai falar sobre essa nossa reunião com ele, dessa nossa subida com ele, que se chama arrebatamento. 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu falei sobre a proposta dessa noite, que é de falar de 3 eventos ou situações ou perfis desses últimos tempos. E o primeiro elemento que eu quero compartilhar é sobre o arrebatamento. A palavra já deixou claro que o arrebatamento acontecerá. E o que viria a ser o arrebatamento? Suponhamos que nós estamos aqui, todos nós ouvindo a palavra de Deus, tranquilos, né? Nos preparamos para esse culto, viemos, deixamos alguma coisa lá em casa, deixamos filho, marido, esposa, emprego, deixamos tudo. Mas de repente, na hora do arrebatamento, somos, no abrir e fechar de olhos, como num piscar de olhos, somos transformados. E os nossos corpos, para aqueles que estiverem vivos, seja no templo, ou seja no trabalho, se o arrebatamento se der num dia da semana, no trabalho, na escola, ou em algum lugar, no dia do arrebatamento, na hora do arrebatamento, teremos os nossos corpos, esses corpos que são corpos corruptíveis, esses corpos serão transformados, daqueles que seguem ao Senhor, daqueles que servem ao Senhor. Eu não estou falando do mundo, o mundo vai continuar a sua vida como sempre viveu, mas aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor e que nasceram de novo, estão aguardando esse momento do arrebatamento, quando os nossos corpos serão transformados. E por que serão transformados? Porque o Senhor Jesus, que está à direita de Deus Pai, ouvida a voz do arcanjo, quando o arcanjo liberar a palavra e disser, chegou a hora, e quando ressoar a última trombeta de Deus, então no ressoar dessa trombeta, e no soar da voz do arcanjo, então o Senhor Jesus virá nas nuvens. Ele não aparecerá para o mundo, ele virá nas nuvens e ficará nas nuvens, e o seu povo, a sua igreja, os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, terão seus corpos imediatamente transformados. E por que terão seus corpos transformados? Porque aquele que não tem o seu corpo transformado, ainda está sob a lei da gravidade. Você não pode subir, você ainda estará nessa condição. Mas quando os nossos corpos são transformados, então nesse momento nós recebemos a capacidade, pela transformação do nosso corpo, de subirmos para o Senhor. E estaremos completos diante do Senhor, espírito, alma e corpo, subindo ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas havia uma dúvida na igreja de Tessalônica. Por exemplo, se alguém morreu, se alguém é fiel ao Senhor, se alguém é crente em Jesus, nascido de novo, mas morreu fisicamente, o seu corpo foi para a sepultura, mas o seu espírito está com o Senhor. No dia do arrebatamento, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é que aquele que já morreu em Cristo, e por isso o seu espírito está na presença de Deus, no dia do arrebatamento, Jesus vem com
o espírito daqueles que já morreram em Cristo. E por que eles vêm com Cristo? Porque seus corpos que estão nas sepulturas, ou nos mares, ou na terra, ou em algum lugar, esses corpos ressuscitarão. Porque o plano de Deus é que estejamos diante dele, não somente em espírito, mas espírito, alma e corpo. E é exatamente por isso que os que morreram em Cristo, cujos corpos estão na sepultura, mas o espírito está na presença de Deus, no dia do arrebatamento, quando o Senhor Jesus vem nas nuvens, ele não vem sozinho, ele vem com todos aqueles que morreram pela fé em Jesus. Os seus espíritos estão na presença do Senhor e eles vêm com o Senhor nas nuvens, e naquele momento os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro e vão para o encontro do Senhor, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados imediatamente e subirão ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queria que você dissesse para o seu vizinho: eu me encontro com você nas nuvens. Isso não é para o mundo, porque o mundo continuará na sua trajetória, comendo, bebendo, dando-se em casamento, cuidando das coisas deste mundo presente, de um mundo que passa, bem como toda a sua glória, toda a sua formosura, tudo isso passa. Esse privilégio e essa prerrogativa é para quem, nesse tempo presente, não amou mais a sua vida. Muito pelo contrário, busca uma outra terra, busca outros valores, busca a vida com Deus, não está construindo a vida para ficar, está fazendo aquilo que é necessário, mas o seu olhar não está aqui, o meu tesouro não está aqui, a minha casa não está aqui, não estou planejando para ficar, e você também não deve planejar para ficar. Devemos aguardar com grande expectativa esse dia, que pode acontecer hoje. E se acontecer hoje, eu não preciso voltar para casa. Daqui, Senhor, eu estou pronto para subir. Não quero saber o que me espera durante a semana. E na verdade, é com essa expectativa que nós devemos viver. Como se hoje fosse o último dia, como se hoje fosse o meu último tempo entre os seres viventes. E procurando fazer o melhor. Procurando lavar as vestimentas no sangue de Jesus, procurando abrir mão das coisas deste mundo que nos amarram, para que estejamos livres e de cabeça erguida e de pé no dia do Senhor. Esse é o primeiro evento, o arrebatamento, que tem um sinônimo de rapto. Rapto porque é o noivo que vem raptar a noiva, é o noivo que vem tirar a noiva de um contexto de iniquidade. E é justamente disso que o apóstolo Paulo está dizendo no segundo momento do que queremos compartilhar. Segundo aos Tessalonicenses, para onde vamos voltar, capítulo 2, versículo 3. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O primeiro evento é o arrebatamento. Mas o segundo evento é a apostasia, que precede
o arrebatamento. Eu queria que você atentasse para o que o Paulo está querendo compartilhar. Ele está dizendo o seguinte, que a vinda do Senhor é certa, o arrebatamento ele já deixou claro na primeira carta e vai acontecer. No entanto, algo que acontece antes mesmo do arrebatamento é um evento que significa, não é um evento de um dia ou de uma hora, mas é um estado, é um ciclo que se inicia chamado apostasia. E a apostasia significa separar. Apostatar significa separar. Apostatar significa rebelar. E o que nós encontramos na Bíblia é que no limiar dessa experiência da igreja, antes mesmo deste arrebatamento, o mundo entra num estágio ou num ciclo de apostasia. É um ciclo de rebelião. E é um ciclo de rebelião generalizado e que se manifesta em todos os lugares, em todas as nações, em todas as vertentes da sociedade, seja no campo político, econômico, cultural, educacional, religioso. É um ciclo de apostasia. Eu não sei se você tem percebido isso, porque a palavra de Deus diz que esse espírito da apostasia, ele já se manifesta hoje. E o que é esse espírito da apostasia? Ele se rebela contra tudo que se chama Deus. Os valores de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, todas essas vertentes, em todas essas áreas, onde tem Deus, eles fazem o contrário, porque é o espírito do anticristo que está correndo solto pelas nações, influenciando a cultura, influenciando a educação, influenciando a religião. É esse espírito da apostasia. E a gente vê claramente em todas as áreas. Duas passagens bíblicas para as quais gostaria de chamar a atenção. Mateus 24, de 10 a 12. Mateus 24, de 10 a 12, a palavra de Deus diz, Mateus 24, de 10 a 12, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Quem é que tem ficado escandalizado? Quem é que tem ficado chocado de estar vendo hoje o que você não via há algum tempo atrás? Muitos hão de se escandalizar. Esse escândalo significa perplexidade. Estamos chocados. Nós estamos vendo, por exemplo, a própria mãe matando os seus bebês. Não estou nem falando de aborto. Eu estou falando de criança que já nasceu. Criança que já está ali. E a própria mãe, cujas entranhas deveriam se mover de uma maneira especial. Mas a própria mãe matando com crueldade. Escandalizados. Estamos vendo tantas coisas que a gente poderia aqui enumerar, tantas que deixa a gente de queixo caído, que deixa a gente perplexo em todas as áreas. Você pode observar, naquele tempo, muitos hão de se escandalizar. Versículo 10. Muitos hão de trair e odiar uns aos outros. Traição em todos os sentidos. Na vida conjugal, traição nos relacionamentos, traição nas relações de trabalho, traição e ódio de uns para com os outros. O ódio vai crescendo, vai se avolumando, as intrigas, a amargura, o ressentimento, as disputas, as competições, num nível muito maior. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Diga, e por se multiplicar a iniquidade. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que as pessoas estão inventando o pecado. É como se um pecado não existisse, alguém inventa. Hoje a gente tem visto que, por exemplo, nas novelas, o homem não trai mais a mulher com uma outra mulher. O homem trai a mulher para ficar com outro homem.
a mulher trai o marido, não para ficar com outro homem. A mulher trai o marido para ficar com outra mulher. E o que a gente tem visto, e falei hoje de manhã, é que vocês não podem se assustar se daqui a algum tempo vocês começarem a ver na televisão de que o marido traiu a mulher para ficar com um animal. Nós estamos dizendo, e é algo que choca. Mas se você perceber, há uma leve insinuação em programas, em seriados, mesmo de humor, insinuações em filmes, disso que eu estou falando. Porque a Bíblia diz que esse é um tempo que precede o arrebatamento, porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, acerca da nossa reunião com o Senhor, eu quero dizer uma coisa, que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia significa isso, em todos os setores, em todas as nações, uma afronta contra Deus. Onde tem Deus, onde tem a lei de Deus, onde tem a moral de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, tem uma linha paralela para confrontar e dizer, não é assim. Não é assim. Não é assim. É uma linha paralela. Deus diz, o casamento precisa ser assim, e há uma linha que diz, o casamento não precisa ser assim. Estão entendendo? E naquilo que Deus vai determinando, vai estabelecendo, forma-se uma linha paralela para confrontar e para dizer, não é bem assim. Porque exatamente foi isso que a serpente falou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quando Deus disse, não coma desse fruto, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E aí vem a serpente e cochicha no ouvido da mulher e diz, o que foi que Deus falou mesmo? E ela falou, olha, eu não vou comer, nem tocar. E então vem Satanás e diz, não é bem assim. Não é bem assim. É uma linha paralela e que confronta tudo o que se chama Deus. Mas perceba, querido, que o que você vai verificar em Mateus capítulo 24, no versículo 13, olha bem, aquele porém, versículo 12, Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Diga para o seu vizinho, o seu amor não pode esfriar. Queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Ora, versículo 1, 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. No capítulo 24 de Mateus, vimos que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o texto de 1 Timóteo capítulo 4 diz que por ouvirem a espíritos enganadores, muitos apostatarão da fé.
Há dois valores de Deus que nos livra do espírito do anticristo: o amor e a fé. Diga para o seu vizinho: o amor e a fé te livram do espírito do anticristo. Queridos, nesse tempo de apostasia que nós temos visto, e como eu disse, a apostasia que se manifesta em todas as vertentes, e uma das vertentes é a vertente religiosa. Eu queria que você compreendesse nessa noite, em nome de Jesus, que a sua fé precisa estar mais viva hoje do que estava no dia de ontem. E eu queria dizer que você precisa crescer no amor, e que esse teu amor, ele deve ser mais intenso hoje do que foi até então, no dia de ontem, ou antes disso. Porque justamente o espírito do anticristo, ele procura minar essas duas áreas na vida das pessoas. Fazer com que o amor se esfrie por causa da multiplicação da iniquidade. Hoje, para você entrar na pornografia, você não precisa sair da tua casa, você não precisa ter dinheiro no bolso, para chegar numa banca e comprar uma revista e olhar para aquela revista. Hoje, basta um clique, basta um momento a sós, que a iniquidade facilmente entra na sua vida. E quando a iniquidade entra, o amor se esfria. Quando a iniquidade entra, e ela entra de uma forma sutil, ela entra de uma forma sorrateira, ela vai entrando através de um pensamento: eu não preciso ser tão crente assim, eu não preciso ser tão fervoroso assim. E eu começo a me preocupar, marca-se uma vigília, e a pessoa parece que tem um filtro na cabeça que diz assim: isso aí não é para mim. O pastor disse, sexta-feira nós vamos orar. E a pessoa está aqui sentada e parece que tem um filtro dentro dela, onde ela diz: não, isso daí não é para mim. Mas talvez nos banquetes da vida, ele é o primeiro a chegar. E o que eu quero dizer é que os banquetes são lícitos, mas o grande problema é quando o nosso coração ama mais os banquetes e ama mais o curso deste mundo, e ele vai passando o filtro. Tudo que é espiritual, ele diz: não é para mim. Se há um desafio, ele logo pensa: não é para mim, é para o outro. Porque há algo dentro dele que vai entrando sorrateiramente e vai penetrando, e o amor vai esfriando. E ele vai abandonando. Lembre-se que apostasia significa separar, apostasia significa rebelar. A rebelião, muitas vezes, não é uma coisa agressiva. A rebelião, às vezes, é uma disposição contrária no seu coração a tudo que diz respeito a Deus. E sendo você mesmo religioso, de repente você pode ter um filtro no seu coração e na sua alma. Quando Deus te chama, te convida a um momento especial, a um filtro que diz: não, o que é de Deus eu vou colocar nessa gaveta, e parece que aquilo não é com você. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. O amor se esfria. Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a violência, a agressividade de uns para com os outros, as brigas contínuas, que nunca tem fim, o amor se esfria. O amor se esfria, a manifestação desse amor frio se revela através de um coração que é frio em relação ao outro, em relação a Deus. Já não há mais perdão, já não há mais reconciliação, já não há mais abertura de coração, o coração se esfriou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. E o texto de 1 Timóteo capítulo 4, por ouvirem a espíritos enganadores, eles apostatam da fé, eles se separam da fé, porque começam a ouvir coisas que os afastam do caminho, e a fé esmorece. Meu querido, se você passou um tempo fora da igreja,
e você veio hoje, talvez já depois de algum tempo em que você não tem vindo, eu queria te dizer o seguinte, para você nunca mais se afastar da igreja. Nunca mais se afaste. A partir de hoje, até o final da sua vida, determine-se no seu próprio coração dizer: eu, pela ajuda do Espírito Santo, vou confrontar o espírito da apostasia. Porque o espírito da apostasia milita contra duas áreas da minha vida: o amor e a fé. O amor e a fé. Veja aqui o apóstolo Paulo, nessa carta de 2 aos Tessalonicenses. É interessante que eu estava fazendo um estudo nessa semana, e eu passei pelas cartas de Paulo, e eu vi que na grande maioria das cartas, ele está dizendo: que bom que o seu amor está crescendo. E ele continua dizendo: que bom que a sua fé está crescendo. E eu não entendia por que essa dobradinha estava sempre presente. E Paulo sempre elogiou: que bom que o seu amor está crescendo. Que bom que a sua fé está crescendo. Eu não entendia porque ele falava tanto do amor e tanto da fé. E também na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, olha só o que ele diz no capítulo 1, versículo 3. É que tantos números, né? 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Diga: eu quero ter uma fé que cresce sobremaneira. E olha o que ele continua dizendo: e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Diga: eu quero um amor que aumenta. Entende o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo de uma fé que cresce sobremaneira. E ele está dizendo de um amor mútuo entre as pessoas que também vai aumentando. Eu não entendia por que ele falava desses dois elementos. E depois eu compreendi, pela explicação do próprio apóstolo Paulo, que justamente é no amor e na fé que nós somos bombardeados. O diabo quer roubar o amor do meu coração. E ele vai procurar jogar intriga entre mim e você. Levantar um muro de separação entre o marido e a esposa. Entre pais e filhos, filhos e pais. Porque o espírito do anticristo, que faz com que o amor se esfrie, o faz por meio da multiplicação da iniquidade, das intrigas, das revoltas, das rebeliões, das confusões. E procura separar a pessoa da essência de Deus. Entenda que Deus é amor. Se meu amor se esfria, eu me esfrio de Deus. Se meu amor se esfria, eu me esfrio da essência de Deus. O que era virtuoso na igreja de Tessalônica, que bênção, vocês estão livres do espírito do anticristo. Porque o que eu tenho ouvido de vocês é que o amor de vocês tem aumentado. As esposas estão amando mais seus maridos. Os maridos estão sendo mais gentis com as suas esposas. Os pais estão sendo mais presentes com seus filhos. O amor está aumentando. As ovelhas não estão abandonando o aprisco. As ovelhas não estão saindo para falar mal da igreja. As ovelhas não estão se separando para falar mal do pastor. Que bênção! O vosso amor está aumentando. De uns para com os outros. Em meio às perseguições, vocês estão perdoando mais. Vocês estão sendo mais pacientes com as pessoas. Que bênção! O amor está aumentando. Vocês estão livres do espírito do anticristo. Mas, meu querido, quando o amor se esfria, quando não venho mais para a igreja, quando não oro mais, eu tenho que me incomodar. Eu tenho que sacudir a roseira. Eu tenho que sacudir a árvore e dizer: meu Deus, não tenho orado mais. Meu Deus, eu não tenho mais prazer de vir às reuniões de oração. Meu Deus, o meu coração está se tornando materialista.
Meu Deus, estou passando a vida inteira só correndo atrás do dinheiro, só correndo atrás das coisas. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu coração? O espírito do anticristo promove, fomenta uma apostasia. E o amor vai esfriando. O amor vai esfriando. O amor vai esfriando. E em parte disso, se por um lado temos o amor, por outro lado temos a fé. A notícia que se tinha da igreja de Tessalônica é de que a fé estava aumentando. E eu pergunto a você, como é que alguém pode ver que a minha fé está aumentando? Só uma única forma de se perceber se a fé está aumentando ou não. E a maneira de se perceber o aumento da fé é através das obras. Porque as obras revelam a qualidade da minha fé. Se eu digo que tenho fé e não apresento e não revelo a minha fé por meio das obras, a minha fé é morta. Eu não quero ter uma fé morta. Eu quero ter uma fé viva, que se revela através das obras. Que obras, pastor? Se você ouve o que a palavra de Deus está dizendo, e durante a semana você vai colocar em prática, se durante a semana você abre a tua casa para pregar o Evangelho, durante a semana você se dispõe a aprender, para servir melhor, para abençoar as pessoas, é sinal de que a tua fé está viva. É sinal de que você está envolvido, é sinal de que você está engajado. Senhor, eu creio, e é por isso que eu vou orar. Eu creio, e é por isso que eu vou pregar. Eu creio, e é por isso que eu vou convidar. Eu creio, e é por isso que eu vou me apartar da propina. Eu creio, e é por isso que eu vou dizer não ao suborno. Eu creio, e é por isso que eu vou dizer sim aos teus valores. As obras, o que eu decido, os meus caminhos. A fé se revela pelas obras. Mas querido, se eu passo a semana inteira, e a única notícia que eu tenho de você, é que durante os tempos de oração que a igreja tem, onde está você? Nas muitas células que a igreja tem, onde você está? Mas de repente você adotou uma vida cômoda. Você não é encontrado nos lugares onde Deus está presente, mas você está nos lugares que melhor lhe convém. E eu pergunto, a tua fé está revelando que tipo de obra? Quais são os teus caminhos? Por onde você anda? Por onde você anda? E hoje em dia está tão fácil de ver por onde as pessoas andam, mesmo quando você não quer, os Facebooks da vida estão tudo aí, mostrando dia a dia. E às vezes eu pergunto, mas onde você está, meu irmão? E quando olho, quando digo, não é para apontar o dedo acusador e dizer, olha, você está em tal lugar. Minha pergunta é outra, não é onde você está, mas onde você não está. Onde você deixou de estar, porque as obras revelam a qualidade da nossa fé. A fé sem obras é morta. E eu quero que você esteja atento, querido, que desse tempo até o arrebatamento, você vai ter muitos convites, e você vai ter muitas oportunidades, e outros lugares, que talvez sejam mais agradáveis, do que os lugares que Deus propõe para você. Mas o que se via na igreja de Tessalônica, é que o amor daqueles irmãos estava crescendo. O amor que era evidenciado através de uma paixão por Deus, paixão pela igreja, fervor pela causa de Deus, pela obra de Deus, um amor crescente, um amor vivo, um amor genuíno, um amor sincero, um amor real, amor que cresce, e uma fé inabalável. Vem a luta, e olha que Paulo está escrevendo uma igreja que estava passando por tribulação. E ele está vendo amor e fé no meio de uma igreja que sofria perseguição, tribulação,
ausência de conforto, ausência de facilidades, em meio a muita tribulação. Mas quanto mais atribulados, mais se viu o acréscimo do amor, mais se viu o acréscimo da fé. O objetivo desta admoestação desta noite é dizer o seguinte: não esteja dividido entre dois caminhos. Agora é tempo de você se apartar do mal. Agora é tempo de você entrar na arca. Agora é tempo de você dar um chacoalhão em você mesmo e dizer: olha, eu não vou mais perder tempo na minha vida com brigas, com contendas, com dinheiro, com essas coisas que passam. Não perca mais tempo por nada disso. Desse tempo até o arrebatamento, proponha no seu coração servir a Deus em santidade. Servir a Deus em santidade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. E se você está vivendo com alguém fora do casamento, em nome do Senhor Jesus, não espere as facilidades da vida. Resolva, aparte-se do erro e busque ao Senhor de todo o seu coração e peça ao Senhor para que o sangue de Cristo te lave, te purifique, para que você comece uma nova vida com o Senhor. Com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nessa noite estou falando do arrebatamento que está para acontecer. Antes do arrebatamento, a apostasia, que nós já estamos vendo. Nós já estamos vendo. Estamos vendo. No mundo inteiro. Apostasia. Já estamos vendo. Mas a Bíblia diz que em meio a esse período de apostasia, será revelado o iníquo, que é o anticristo. Mas que tem alguma coisa que ainda detém. E que ainda que nós já estejamos vendo a apostasia hoje, mas essa apostasia de hoje está preparando o cenário para a manifestação do anticristo. Mas tem algo que detém a revelação do anticristo. E esse que detém a revelação do anticristo é o Espírito Santo no meio da igreja. Mas quando o Espírito Santo subir com essa igreja, nada mais deterá, e aí de fato se revelará ao mundo o anticristo. A apostasia já é tempo presente, já é uma realidade que estamos vendo. Mas algo ainda está detendo o anticristo efetivamente. E queremos que é o Espírito Santo no meio da igreja. E o Espírito Santo no meio da igreja está trabalhando a igreja, está chamando aqueles que estão dormindo, está chamando aqueles que estão acomodados, está dando uma sacudida dizendo: olha, você é meu, venha para mim. Não se apostate da fé, não abandone a fé, não permita que um espírito de rebelião entre sutilmente no seu coração e você não perceba. Dê uma sacudida, volte-se para Deus. Algo está detendo a revelação do anticristo. Mas o anticristo está às portas. E como sabemos que o anticristo está às portas? No período da Segunda Guerra Mundial, Hitler, quando ele invadiu a Tchecoslováquia, que hoje está dividido, a Tchecoslováquia hoje está dividida em duas, a República Tcheca e a Eslováquia. Mas quando ele entrou na Tchecoslováquia, naquele período da Segunda Guerra, que ele entrou naquela terra, as pessoas diziam: ele é o Messias. Alguns diziam: ele é o Messias. Está havendo guerra hoje, mas haverá paz amanhã, haverá paz e pão. Porque ele é o Messias. Mas o que fez Hitler? Ele invadiu uma terra que não era dele. E lá em Daniel está escrito que esse anticristo vai invadir terras que não são suas. E ele não terá o prazer de mulheres. O que mais se fala hoje, em todos os cantos,
é sobre o homossexualismo como algo natural. E a palavra de Deus diz que Ele não valorizará o desejo das mulheres, invadindo terras que não são suas, tendo como Deus, não o nosso Deus, mas tendo como Deus o ouro, a prata, os bens, as coisas e as terras. Mas pastor, o senhor está falando de algo que aconteceu na Segunda Guerra, mas hoje, você já vê, eu não estou dizendo que é ele, longe de mim dizer quem é e quem não é, não sabemos, mas o espírito do anticristo, que invade terras que não são suas, já está por aí. A Rússia invadindo uma terra que não é sua, e incitando a ira do reino do norte, conforme a profecia de Daniel. O reino do norte não gostou, e vai militar contra. Quem é o reino do norte? Na América do Norte, Estados Unidos. Um perfil profético se levantando nos tempos presentes. Uma mexida política no mundo inteiro. E um perfil de uma igreja fria. Uma igreja indiferente. Uma igreja que na essência precisa do fogo do Espírito. Precisa do azeite do Espírito. E por que precisa do fogo e do azeite do Espírito? Porque ela precisa ser sacudida para ser arrancada pelas raízes das coisas, desse mundo que passa. Tem muita imagem, tem muitos programas, tem muitas atividades, tem muitas coisas que esse mundo está apresentando, e o povo vai vivendo uma vida dissociada da espiritualidade, sem paixão, sem fogo, sem espiritualidade. Gostaria muito que o apóstolo Paulo nos fizesse uma visita, passasse um final de semana, passasse um mês com a gente. E eu queria que no final desse mês, de lá distante, ele escrevesse uma carta à igreja de Ribeirão Preto, à Insejec de Ribeirão Preto. Gostaria muito que ele escrevesse uma carta para nós dizendo: olha, eu vi vocês e fiquei feliz, porque eu vi o vosso amor, um amor que cresce, onde os irmãos se perdoam, onde não há brigas, onde não há contendas, e onde não há disputas, um amor que cresce, um amor fervente, e uma fé que se evidenciou através das obras. Quanta gente se dispondo a servir a Deus, quantas pessoas querendo abençoar crianças, abençoar casais, abençoar os amigos. Que fé, uma fé que cresce, sobremaneira. Como eu queria que ele escrevesse uma carta para nós. Mas no final de 30 dias, qual seria o diagnóstico dele a nosso respeito? Qual seria o diagnóstico do apóstolo Paulo a meu respeito? Quando ele passasse um tempo na minha casa e percebesse como é que está a minha vida de oração, e percebesse como eu trato a minha esposa, e como eu trato com os meus filhos, o que ele escreveria da minha família? O que ele escreveria da minha casa? Ele diria que meu amor cresceu? Ele diria que a minha fé cresceu? Ou ele me admoestaria a viver mais o que eu prego? O que ele me escreveria? O que ele escreveria se ele passasse um tempo com você? O que o Espírito Santo diz a nosso respeito nesse tempo? Fui recentemente num acampamento de jovens. Havia alguns adultos. E quando eu fiz um apelo aos jovens para que santificassem a sua vida mesmo diante de Deus, eram jovens solteiros, e que santificassem a vida sexual. Talvez alguns estivessem envolvidos com alguma coisa nessa área da sexualidade, pornografia e algumas coisas, namoros quentes ou namoros de carícias.
E fiz um apelo, e os adultos ficaram pensando, o pastor vai fazer um apelo desse, talvez vai 1 ou 2 lá para frente. Mas quando eu fiz um apelo para santificação e para arrependimento, o acampamento inteiro veio à frente. Porque todos eles estavam sendo de alguma forma bombardeados, sem misericórdia, o espírito do anticristo, bombardeando jovens nessa área, e eles vieram à frente, e choraram, e se santificaram, e os adultos depois me procuraram para dizer, pastor, eu pensei que ia 1 ou 2, mas o acampamento inteiro. Eu falei, esse mundo está mal, esse mundo está podre, o amor de muitos se esfria, e a fé também se esvai. Queria de todo o meu coração que você amasse mais a Bíblia do que a tua cerveja. Queria de todo o meu coração, que você amasse a Deus de todo o seu coração. Digo isso porque algumas pessoas dizem, deixa eu ficar aqui com a minha cervejinha. E trata a cervejinha como se fosse um bebê. E acalenta nos seus braços com carinho. E quando eu percebo o que essa cervejinha fez na vida do meu irmão, que partiu aos 54 anos de idade, nunca vou abrir minha boca para poder acalentar algo que matou meu irmão, que prejudicou a minha família, prejudicou a família da minha esposa, que rompe relacionamentos, que esfria o amor de esposa para com o marido, porque ela já não suporta mais a cervejinha tão acalentada, ela não suporta mais. Queria que você amasse a Deus, queria que você amasse a palavra, que você amasse a Deus, e que a sua apostasia seja a apostasia do mundo, que você se rebele contra o mundo, que você se separe do mundo, e que você ame a Deus, porque há determinadas coisas que nós acalentamos em nossa vida e nos esfria, nós acalentamos em nosso coração e nos esfria, e nos separa da essência de Deus. Queria que você amasse a Deus de todo o seu coração, amasse a Deus mais do que a sua namorada, e se você tem tido um namoro indecente, que você ame a Deus de todo o seu coração, ainda que você rompa com ela, e diga para ela o seguinte, eu amo mais a Deus do que a você, ou diga para ele, eu amo mais a Deus do que a você, porque quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho mais do que a Deus não é digno de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite nós falamos sobre o arrebatamento. Nessa noite nós falamos sobre a apostasia. E nessa noite nós falamos sobre o sinal da saúde espiritual. Amor que cresce e fé que aumenta. Ou amor que aumenta e fé que cresce. Uma fé não apenas do coração, mas uma fé que se evidencia pelo que eu faço. Pelo que eu faço. Não é uma fé religiosa que diz, sou cristão. Não é dessa fé que eu estou dizendo, mas é de uma fé que se evidencia pelas escolhas e pelos caminhos que nós tomamos. E um amor que cresce para com Deus e um amor que cresce para com o outro. Vamos nos colocar de pé.